Amados irmãos ouvintes da Palavra de Deus, neste momento é com grande satisfação que vos falo através deste canal YouTube. Que você, meu irmão e irmã, sejam abençoados, enriquecido com a graça de Deus. O mensageiro de Deus tem nos advertido dos acontecimentos previstos por Deus que estariam acontecendo nesses dias da qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em dias de trevas, de intensa escuridão, mas para os filhos de Deus que têm recebido a mensagem do profeta, há uma luz que alumia em lugar escuro. A luz do Evangelho, da palavra restaurada. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E com esta luz, a palavra de Deus, nós estamos caminhando na verdade do Evangelho. Porque se estamos na palavra, estamos na luz. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o salmista disse estas grandes verdades, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. Então, o profeta de Deus nos mostra que há 4 grandes destruidores que destruiria a lavoura de Deus. Então, são espíritos que veio do inferno para destruir a vinha de Deus. Mas nós estamos satisfeitos e contentes porque também há uma promessa de Deus que diz, eu restaurarei, diz o Senhor. Uma profecia no livro do profeta Joel, que diz ali no capítulo 1, o versículo, eu creio que é o capítulo 2, melhor dizendo, o versículo 25, Deus, ele restauraria, e ele tem restaurado, na verdade, toda a palavra de Deus, através da voz do 7º anjo, de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, ou os mistérios de Deus, que ele anunciou aos profetas, seu servo. Por quê? Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro ter revelado os seus mistérios aos profetas, seu servo. E nós estamos nesta mensagem do 7º anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E se você ainda não tem recebido esta mensagem, creia agora, receba agora, para que assim você possa ser convertido àquela fé original dos apóstolos e dos profetas. Porque esta mensagem, ela tem este recurso dado por Deus de restaurar todas as coisas e converter os corações dos filhos de volta à fé apostólica. De Atos capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, porque é assim que diz as Escrituras, mas na verdade não é nem Atos dos Apóstolos. A expressão correta é Atos do Espírito Santo nos apóstolos, porque os apóstolos eram apenas homens, mas era o Espírito Santo de Deus operando através dos apóstolos. Então, o que esses espíritos, ele destruiu, a vinha de Deus, Deus prometeu restaurar. Então, por isso tem escrito largata, gafanhoto, pulgão, a locusta, e assim sucessivamente. E aplicação espiritual, porque na verdade são espíritos
espíritos do diabo para destruir a lavoura de Deus, aquilo que Deus plantou no dia de Pentecoste. Então, através das eras, Satanás, com seus espíritos malignos, tem tentado destruir, mas Deus tem restaurado de volta a esta palavra original. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós assim cremos, e creio que você também, se é predestinado para crer, receber, você também crerá e receberá e será cheio do Espírito Santo, se você, meu irmão e irmã, tiver obediência total à palavra de Deus. Agora diz o mensageiro, se o Pentecoste foi a vinha de Deus, a qual nós cremos que o Pentecoste de Atos 2 foi a vinha de Deus, a qual era a nova vinha que havia crescido. Então, estes 4 destruidores foram os que comeram a vinha. Esses 4 destruidores são 4 destruidores de uma forma progressiva. É o mesmo demônio, mas de uma forma progressiva. Então, vamos descobrir o que o Pentecoste tinha e descobriremos que nos falta, então, vamos descobrir que tinha e descobriremos o que nos falta. E então devemos descobrir o que os destruidores são. Quem são eles? Vejamos o que isto fez. A primeira coisa que o Pentecoste produziu foi o amor fraternal. Amor fraternal. É isto que está faltando, o amor fraternal. Tem ministro pregando, querendo pregar amor divino, e não tem noção do que é amor divino. Eles não têm nem o amor fraternal, muito menos o amor divino. Lhe falta entendimento, lhe falta espiritualidade. E o lamentável é que estão pregando amor e com indiferença, divididos, se faccionando, com grupos aqui e ali. Isto são espíritos errados, espíritos de hipocrisia. Deus detesta esses espíritos. Você nunca verá nas Escrituras, você pode ler os evangelhos de Jesus Cristo, de Mateus, Marcos, Lucas, João, que são evangelhos de Cristo, mas foram escritos por estes homens de Deus, discípulos do Senhor, os evangelistas de Deus. Você nunca verá escrito ali que Jesus Cristo estava indignado com os pecadores. Não, você não verá isto. Jesus se compadecia dos pecadores. O Senhor Jesus Cristo se indignou muito, diversas vezes, foi com um fariseu hipócrita. Isto sim causou indignação no Senhor Jesus Cristo. A sua indignação, a ira de Jesus Cristo foi para com os hipócritas, porque são espíritos detestáveis, são espíritos fingidos. Esses espíritos Deus detesta, porque Deus quer de nós a sinceridade, honestidade, principalmente para com a sua palavra, para com a mensagem de Deus. Não receber apenas a mensagem na sua mente ou parcialmente aonde lhe convém, mas temos que crer, receber de coração e amar. Muitos ministros estão com a mensagem do profeta, pregando, lendo a mensagem nos seus púlpitos, mas eles não estão no espírito da mensagem, porque não basta você apenas estar na mensagem. A mensagem de Deus tem que estar em nós, em cada um de nós, para que assim possamos produzir o que a mensagem de Deus produziu através do ministério
do profeta de Deus, o que a igreja primitiva produziu. Se nós estivermos no mesmo espírito, que é o espírito de Cristo, se os grupos estivessem neste mesmo espírito do mensageiro de Deus, que é o espírito de Cristo, que é o espírito que habitou e operou na igreja primitiva, estes grupos estariam produzindo aquilo que a igreja primitiva produziu. E por que não está produzindo? É porque não estão no mesmo espírito que a igreja primitiva estava, porque lhe falta o verdadeiro amor fraternal e também progressivamente o amor divino. Porque nós nunca teremos um amor divino sem primeiro obter o amor fraternal. O amor fraternal, irmão, nos leva à confraternização dos irmãos. Não é uma confraternização isolada, não é um grupinho isolado, não é aquele afeto familiares, não. O amor fraternal nos leva àquela confraternização de todos os grupos que se diz ser da mensagem, não como estão aí todos divididos e dizendo que tem amor, são hipócritas. E Deus detesta esse espírito. Deus não tolera tais espíritos. Por quê? Porque lhe falta nestes grupos, principalmente nos ministros, o verdadeiro amor, o amor de Cristo em seus corações. Porque o amor de Deus tem que começar dos seus púlpitos. Se o amor fraternal, que é de irmão para com irmão, estivesse, melhor dizendo, nos púlpitos, este amor contagiaria todos os demais irmãos e todos os ministros estariam estreitando as mãos e tendo esta confraternização. Não estariam cada um com seu grupinho divididos sem ter companheirismo com os demais grupos. É o que está acontecendo. O que está faltando é o amor. O que nós temos muito hoje é o amor fingido. Este amor fingido é hipocrisia. Hipocrisia é do diabo. Então, a primeira coisa que o Pentecoste produziu foi o amor fraternal. Isto rasgou ao meio o muro divisório. Aí diz no mensageiro, quando o amor fraternal ele é produzido, isso derruba o muro divisório. Isso acaba com as divisões entre grupos, da forma que estão aí. E Deus não poderá operar os dons espirituais de uma forma perfeita, não terá como operar as obras maiores nesses espíritos de divisão, faccionando, porque o que está no meio disso tudo são espíritos do anticristo, que está induzindo aos líderes, influenciando aos líderes a se dividirem e conquistando os leigos para si mesmo, para o seu grupo. Eles não estão levando os membros a ter um relacionamento íntimo com Deus, a levar eles a ser uma nova criatura. Eles estão levando os discípulos após si. Porque o que tem acontecido é isto. Por falta do amor fraternal, por falta do Espírito Santo. Mas quando o amor fraternal ele é projetado, isto rasga ao meio o muro divisório e faz uma confraternização de tal maneira que eles tinham tudo, terá tudo em comum como a igreja primitiva tinha. Porque quando o amor fraternal produziu isto, quando o Pentecoste produziu o amor fraternal, isto rasgou ao meio
o muro divisório e fez uma confraternização de tal maneira que eles tinham tudo em comum, nos diz a Bíblia, uma irmandade. Agora, Paulo, ele falou desta irmandade, ele deu todos os dons da igreja pentecostal, e assim disse ele, o apóstolo e profeta Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse este amor que traz fraternidade. Como pode você dizer que tem amor e isto em você não produz fraternidade entre os demais irmãos de outros grupos? Você acha que esta fraternidade é apenas com um grupinho dos seus? Só aqueles que pertencem ao seu grupo? Isto não é o Espírito Santo. São espírito de facção. São espíritos de organização. Estão organizados. Quando você rompe a confraternização com os demais grupos, isto são espírito de organização, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a ter confraternização com todos os demais irmãos de outros grupos. Nos leva a um verdadeiro companheirismo, a um verdadeiro sentimento fraternal, aquele mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Isto diz a Bíblia. Importa que tenhamos o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. E você, quando tem este verdadeiro amor, você não vê defeito, você não vê pecado, porque o pecado cobre todas as transgressões. E se cobre, você não vê. Então, o que está necessitando é deste amor fraternal, para que assim possamos ter companheirismo com toda a irmandade, independente de quem quer que seja, independente do grupo que ele pertença. Então, o que está faltando entre os líderes, principalmente nos pastores e, consequentemente, nas congregações, é o amor fraternal. Então, enquanto este sentimento de fraternalidade, este sentimento de amor fraternal não estiver entre nós ou em nós, estaremos lutando uma batalha perdida. Diz o mensageiro. A mensagem de Deus nos mostra a situação lamentável que se encontra os assim chamados da mensagem, entre os grupos que se diz crer na mensagem. O profeta de Deus não agiu como os grupos, os líderes dos grupos da mensagem estão agindo. Eles estão totalmente na contramão daquilo que eles reclamam crer. Por quê? Porque não estão no mesmo espírito da mensagem de Deus. O que necessita é nós voltarmos ao amor original, aquele verdadeiro amor que operou na igreja primitiva e no mensageiro de Deus, que nos trouxe pelo Espírito Santo esta restauração. Agora, por que muitos, ou a maioria, não estão sendo restaurados? É porque não crê, é porque não recebe a mensagem de Deus da maneira que o profeta de Deus trouxe para nós pelo Espírito Santo. Porque é necessário que o mesmo Espírito que revelou para o profeta de Deus a sua mensagem, que ele pregou, ensinou para nós, este mesmo Espírito também é necessário que estejam em nós, principalmente nos líderes, para que assim isto possa contagiar suas congregações. E você não terá mais fronteira, não haverá mais fronteira quando o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor fraternal em primeiro lugar estiver em nós. Você não verá mais fronteira, você não verá mais barreira,
Você não verá mais muro de divisória, não verá mais grupos se faccionando, porque os que têm causado isto são os próprios líderes. Por isso que estamos na decadência espiritual que estamos, e dizendo e querendo mostrar que estamos bem. Na verdade, estamos numa condição lamentável. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse este amor que traz fraternidade, diz o mensageiro, não sou nada. Embora eu tenha o conhecimento para entender todos os mistérios de Deus, todavia eu não sou nada sem o amor fraternal. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Amardes uns aos outros. Ter confraternização. Produzir esta fraternidade entre irmãos. Então, isto vai produzir o que a mensagem de Deus tem prometido para nós. Então, eu estou agradecido a Deus por Deus ter me revelado, e creio que você, da mesma forma, está também agradecido se você foi revelado e se você tem verdadeiramente praticado aquilo que o mensageiro de Deus tem nos ensinado. Então é necessário que nós pratiquemos aquilo que nos foi revelado através da mensagem de Deus. Foi tudo revelado pelo mensageiro de Deus. Nós apenas devemos buscar em Deus esta tão preciosa presença que nos produz o amor fraternal. É isto que nós estamos necessitando. É isto que nos está faltando. Então, diz o mensageiro, Jesus disse: nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Pentecoste tinha isto. O Pentecoste tinha isto. A igreja primitiva de Atos 2 tinha isto. Eu estou falando Pentecoste, refiro-me ao primeiro grupo dos apóstolos e os discípulos. Eles tinham este amor fraternal. Eles não eram avarentos. Eles vendiam tudo que tinham para que a igreja fosse adiante. Eles vendiam, a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e bens e depositava nos pés dos apóstolos, e cada um recebia a sua porção que era necessário, repartia de acordo com a necessidade de cada um. Eles eram tão unidos que quando ouviam que alguém dentre eles havia morrido, diziam: vamos morrer com eles. Que sentimento! Jesus falou disso e disse, quero dizer, Paulo disse: permaneça a caridade fraternal, que é o amor fraternal. Isto estava na primeira igreja, porém algo tem tomado lugar. E ali estava um companheiro que entrou pelo nome de largata. Esta largata, ela representa um espírito do diabo, que come todo o amor fraternal da igreja. E isto, quando acontece, provoca, gera estas divisões. Um irmão não fala com o outro, um irmão não tolera o outro, um grupo não tem companheirismo com outro grupo. Ele não pertence ao nosso companheirismo. Companheirismo não é um grupo em particular. Não podemos fazer do companheirismo, como muitos têm feito, do companheirismo um ismo. O companheirismo verdadeiro é debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando estamos neste companheirismo do Espírito Santo, que é sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo, não há fronteira. Ele é universal, é para com todos os demais grupos, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo cobre toda a terra.
diz o mensageiro de Deus. Então, permaneça a caridade fraternal. Isso estava na primeira igreja, porém algo tem tomado lugar, e ali estava o companheiro que entrou pelo nome de Largata, esse espírito maligno. Então, quando ele começou a comer aquela vinha do amor fraternal, ele cortou a linha por onde subia a seiva. Por isso, não faz nenhuma diferença quão inteligentes sejamos, quantos cremos, ou quantos sabemos, ou quão diferente sejamos de todos os demais. Enquanto esse sentimento fraternal não estiver entre nós, estaremos lutando uma batalha perdida. Isto é certo, não podemos vencer, não há maneira de vencermos. Eles podem até alegar que estão vencendo, está vencendo nada, está patinando e não sabe que está lutando uma batalha perdida, porque um grupo fica 30, 40 anos na mesma situação, na mesma condição, ou pior do que quando começou. Só por quê? Porque tem rejeitado a palavra de Deus, tem deixado esses espíritos entrarem e começarem a consumir todo o amor. Então, é necessário que nós sejamos cheios deste amor. Como necessitamos deste amor? Ó Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, que nós, ó Deus, como ministro da tua palavra, possamos alcançar de ti, Senhor, mais e mais deste amor, e estes muros de divisórias, estes muros de facções, estes muros de organizações que rompem o companheirismo com os demais grupos. Ó Pai eterno, que os seus eleitos possam, Senhor Deus, ser transbordados com este amor, como a corrente de água poderosa, viva, que cobre todo o espaço, e nós possamos, ó Deus, atravessar por cima de todas estas fronteiras e estes grupos, e os demais todos possam estar verdadeiramente unificados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo amor, pela mesma confraternização, e possamos, ó Pai, ter o verdadeiro desejo de estarmos, ó Pai, todos juntos em confraternização, em amor, em fé, em pureza, em santidade. Ó grande Deus, eu te rogo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor conceda isto, Pai, em nossos corações, no nome de Jesus Cristo, e que esses espíritos do diabo sejam massacrados, repreendidos, aniquilados pelo poder, o poder do teu amor, Pai, que pode todas as coisas. Assim, ó Pai, a sua palavra estará verdadeiramente em evidência, ó Pai, em nossas vidas, em nossos grupos, que assim nós possamos alcançar de Ti, ó Pai, esta graça, este amor, este poder do Seu amor, possa, Pai bendito, reinar em nossos corações, e um irmão e irmã, ministros, demais, todos estreitarem as mãos dos outros e ter verdadeiramente esta confraternização de ministro para com ministros, de irmão para com irmão, de ministro para com irmão e irmão para com ministros, e assim sucessivamente. Ó Senhor Deus, somente o Espírito Santo é capaz, é poder para produzir esta unificação e fazer de nós um coração, uma alma. Ó grande Deus, eu te rogo no nome de Jesus Cristo, a tua bênção, a tua graça nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que você seja verdadeiramente cheio deste amor fraternal, em nome do Senhor.